aqui, vou fixar um comentário. Negócio de alimentação. Vou fixar um comentário aqui, pessoal. Nós estávamos fazendo, caiu. Então vamos retomar aqui. Deixa eu só deixar um comentário fixado, porque as pessoas estão perguntando qual era o tema da live, né? Deixa eu fixar esse comentário aqui. Beleza, vamos retomar então? A gente estava aí fazendo live há mais ou menos uma meia hora, né? É, por aí. E aí, pra variar, acabou a minha bateria. Então nós vamos retomar. Se você conhece alguém que tá no ramo de alimentação, que trabalha no ramo de alimentação, mande essa live para as pessoas, porque nós vamos falar hoje do maior gargalo que nós estamos tendo aqui. E eu acho que pode ser o seu maior gargalo também. Os aplicativos de entrega, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui. Tô vendo que tem franqueado meu aqui. Pedreira, tô vendo a Império de Salgados, um abraço. A gente sempre tá conversando, né? Então a gente quer focar um pouquinho aqui com vocês nesse tempinho que a gente vai ficar sobre esse assunto que é tão importante e como que a gente tá driblando, né, esses percalços que estão surgindo no meio do caminho. Então, manda essa live aí pra alguém que tem negócio no ramo de alimentação e faz delivery, tá? A gente começou falando nessa live, na live anterior, falando sobre o impacto que os aplicativos de entrega ele está tendo nos negócios do ramo de alimentação. E a gente vai falar muito sobre iFood, porque o iFood é o maior e é aquele que mais impacta, mas isso vale para todos os aplicativos. Eu sei que a gente é parceiro de alguns, inclusive em alguns locais aqui, só que a gente tem que deixar claro até que ponto eles são um aliado e até que ponto que eles são um vilão. A gente faz um estudo aqui complexo e a gente estava agora há pouco discutindo sobre isso, né? A gente pegou algumas lojas para fazer a conferência, para fazer a DRE, e ali a gente viu números alarmantes e a gente pegou 3 lojas e tem 3 perfis diferentes que eu quero que você analise junto comigo para ver se você encaixa o seu negócio nesse conceito que a gente está falando. Tem uma loja que hoje o aplicativo de entrega, ele tem um volume muito grande no aplicativo de entrega e um pouco menor no balcão. Então, se você hoje vende muito mais por aplicativo do que no balcão, mas você tem um capital de giro, você tem uma saúde financeira no seu negócio, ok? Você vai conseguir ver dinheiro, vai conseguir ser legal. Se você ajustar o número certinho, vai ser show. Se você depende do iFood e também teve muito aumento no delivery e diminuiu o balcão, só que você não tem capital de giro, pode ser um problema para você, porque vai impactar diretamente no seu fluxo de caixa, né, Lucas? Exatamente, vai impactar diretamente no teu fluxo de caixa e os seus prazos de pagamento, de recebimento, ele vai ficar todo bagunçado, porque se você tem um repasse semanal e muitas vezes o teu pagamento se torna acontece antes desses 7 dias, aí você já atrasa o boleto. Se você atrasa o boleto, lá na frente você vai ter que deixar de pagar um e pagar outro. Aí você não sabe qual que você socorre. Então, por isso, como a Carol já falou, é importante. Se você tem um capital de giro, consegue manter o aplicativo, o balcão, é interessante, muito legal, é benéfico. Mas se você não tem, tenta reestruturar toda a tua gestão, toda a parte sua de fluxo de caixa, prazos de pagamento, recebimento, e tenta aí fazer uma jogada, transformando mais para o balcão e menos para o delivery, até você se estruturar ali a sua base e depois retorna de novo se você vê que realmente é benéfico o delivery, né? Porque se não for, você fica no aplicativo e tá tudo bem, né? Tem uma coisa importante que a gente está falando aqui, né? Negócio de alimentação, apps de delivery e retomada da economia. A gente viu lá fazendo os nossos cálculos, a gente já está estudando há uns 3, 4 meses sobre como seria a hora que a economia começasse a retomar. Porque os deliveries, eles deram alguns incentivos, né? Eles ajudaram, e isso meio que mascarou um problema que ia vir depois, que vai estourar a bomba. E nós que estamos nesse meio, a gente viu que a previsibilidade é que tenha uma quebradeira de restaurantes nesse momento, restaurante, lanchonete, e eu quero falar para vocês por quê. Jean, fala um pouquinho do que o iFood estava fazendo
e como foi cortado agora, por isso que o pessoal vai começar a sentir. Sim, no momento ali que iniciou a pandemia, na hora que teve toda aquela migração e o boom dos aplicativos como um todo, os grandes marketplaces aí que estão no mercado, como iFood e Uber, tiveram aqueles incentivos onde eles reduziam as taxas e a famosa taxa de pagamento online, porque existem as comissões e existem também as taxas de pagamento online. Às vezes as pessoas só ficam focadas na comissão, né, Jean? Na comissão, mas tem as duas, tá? Isso também é importante analisar dentro de uma DRE ali no teu fluxo de caixa, porque isso interfere. Quando você teve um incentivo durante ali o momento da pandemia, a gente fala aí de lojas que tinham taxas de 25% e passaram a ter taxas de 18% e assim vice-versa, algumas outras aí com condições ainda mais atrativas. Só que sabe quando você remedia, mas não cura, né? Não resolve o problema? Isso foi apenas um remédio durante a pandemia. Por quê? E o momento que isso voltasse, como que seria? Hoje as taxas já voltaram ao normal. E quando ali estava durante a pandemia, o que acontece? Acaba sendo cômodo e você se ajusta da forma como estava sendo feito. Então, todo mundo se ajustou na forma como estava recebendo semanal, com as comissões mais atrativas, então estava benéfico, estava legal, estava dando para tocar. E agora que voltou? Agora que voltou é o grande problema, por isso que a gente está aqui, porque nós estamos estudando os números reais dos nossos franqueados. Enquanto os nossos franqueados estão vivendo o presente, nós estamos planejando o futuro de como vai ser daqui para frente, com base em tudo que já ocorreu no passado. Nunca é igual ao outro. Pandemia foi uma surpresa para todo mundo, a gente não sabia como seria o comportamento, só que através de dados, de números, a gente consegue fazer previsibilidade e previsões para a gente trabalhar no futuro. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que se você não tem uma gestão muito bem feita, se você não tem os números do seu negócio, o que entra e o que sai, para ser assim, de uma maneira bem grosseira, se você não tem nem isso, fica muito difícil você mensurar para onde será que o dinheiro ele está escapando. Porque a sensação que dá é que você trabalha, mas não vê dinheiro. Esse não ver dinheiro está embutido em alguns lugares, né, Lucas? Sim. São pequenos detalhes, né? Igual a Carol já falou, os números eles vão falar antes da coisa acontecer. Então, antes de você perceber que você está perdendo dinheiro, os números já estão te mostrando há muito tempo. Só que você não percebeu o detalhe. Então, a importância de você ter sempre alinhado, diário, tá, gente? É diário. Então, todo dia anota, eu vendi tanto, saiu tanto, eu precisei tirar dinheiro do caixa, é isso daqui. Porque lá no final você vai ver, nossa, aí esse dinheiro que eu tirei aqui nesse dia fez falta para me pagar um boleto no dia seguinte. Então, se você consegue enxergar esses pequenos detalhes, tem tudo alinhado, ajustado, as peças vão se encaixando, tá? E vai ficar mais claro para você não cair em certas pegadinhas do tema da live de hoje, que são os aplicativos. Na outra, a gente estava falando justamente sobre os incentivos promocionais que os aplicativos nos dão, né? Um baita benefício aí pra gente alavancar as nossas vendas, a gente trabalhar o marketing da empresa. Se você olhar esses incentivos como cupom de desconto, entrega grátis, aquele subsídio que ele dá de comprar o produto a R$ 4,99, R$ 0,99, se você olhar isso como agora, nesse momento da retomada, como uma estratégia de marketing, ok. Se você olhar para esses incentivos como um propulsor para você manter o seu negócio, aí é o problema, né, Jean? Exatamente, porque a partir do momento que você tem ali, vamos lá, quando surgem, né, as campanhas de entrega grátis, 99 centavos, R$ 4,99, isso fica muito atrativo para o cliente, você pode ter certeza que os grandes apps eles estão se brigando entre si e acaba que quem paga a conta acaba sendo o restaurante, isso é passado para o restaurante. Já, mas às vezes o iFood dá ali alguns benefícios para o restaurante, acaba subsidiando algum prato. Se você for olhar no final, gente, é sempre importante analisar toda a campanha que se faz. Se você olha o que o iFood cede e você tem que olhar o que você também banca, às vezes em algumas campanhas o restaurante acaba bancando todas as campanhas que esses aplicativos fazem, então é muito importante ter. E outra, né, a recorrência dessas compras, né, dessas campanhas que eles fazem, que muitos clientes acabam não ficando na loja, às vezes acabam só indo por conta do quê? Cupom, e o cupom não banca a operação. Por isso que vocês devem usar de maneira estratégica nesse momento de retomada. Porque o que a gente quer deixar bem claro aqui para vocês, e a gente vai trabalhar muito com os nossos franqueados, é para levar as pessoas de volta pro balcão ou usar esses dados das pessoas que compraram de você de forma inteligente através do sistema que nós vamos falar para vocês depois, para vocês buscarem essas pessoas e levarem para o seu delivery próprio.
Pode acontecer de você não ter o delivery próprio e trabalhar com o delivery do iFood. Isso acontece na maioria das lojas nossas, né, da Carol Costias. Porque hoje o motoboy não tem no mercado. Essa alta do delivery fez com que esse profissional ele ficasse escasso. Então, se você usar de forma estratégica, você vai conseguir usar isso a seu favor. Aí, quando a gente usa um cupom de desconto, quando a gente dá entrega grátis, a gente tem que avaliar se esses clientes que consomem esse tipo de benefício que o iFood dá, porque pro cliente é muito bom, a gente tem que avaliar se esse cliente, a hora que não tem esses benefícios, se eles voltam a comprar no seu restaurante. A gente faz esse estudo aqui, né? Sim. E a recorrência como o Carol falou, né? As campanhas que a gente faz aqui voltada para a rede, a gente olha isso de forma estratégica e não se torna dependente dela. Porque a recorrência de compra de pessoas que usam cupom de desconto é baixa, é mais ali pela comodidade que o aplicativo está dando, tá? Então é bem importante fazer esse tipo de análise. Tem outro ponto importante que a gente tem que avaliar. Depois que você usa os benefícios, você transforma isso em marketing, você analisa a recorrência de compra. Se essa pessoa que comprou a primeira vez, porque comprou a primeira vez no aplicativo, analisa se ela vai comprar uma segunda, uma terceira vez. Aí a gente vem com o que a gente chama de dados de crescimento do iFood. Do crescimento para nosso negócio local. Como que eu faço para saber se essas pessoas elas estão comprando mais de uma vez e se nós conseguimos fidelizar eles como cliente? A gente faz esse estudo na raça, né, Gian? Na mão ali, né? Tem uma questão que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, que é bem interessante, que hoje os aplicativos como um todo, eles têm um domínio de dados cliente muito zumbi. Eu tô vendo aqui a Renata Silva. A gente não vai falar isso do nosso cliente, mas, gente, ele quer tirar proveito ali, ele quer aproveitar as promoções, tá certo. E os aplicativos hoje, eles têm dados de todo mundo. Então, um exemplo, a Carol, o Lucas, a gente usa aplicativo, eles sabem o quanto que a gente está acostumado a gastar por mês, aonde que os clientes, quais as regiões que os clientes mais gastam, os tipos de culinários, restaurantes que eles mais gastam, enfim. Todos esses dados são muito preciosos e isso muitas das vezes não é aberto pra gente. Não, antigamente, para vocês verem como os aplicativos eles estão fechando o cerco para o dono de negócio, por isso que a gente fala que hoje em dia os apps, eles deixaram de ser um parceiro e agora ele está se transformando num sugador de negócio. Por isso que a gente quer cada vez mais orientar vocês, porque nós orientamos a nossa rede, porque ele deixou de ser um agregador para ser um sugador. Antigamente dava problema em algum tipo de corrida, ou foi um pedido errado que acontece, o motoboy está demorando, a gente tinha o contato desse cliente. O que o iFood fez? O iFood entendeu que eles são um grande banco de dados e que ele conseguiria segurar você, dono de negócio do ramo de alimentação, através de eu vou dificultar ele saber quem é o cliente que está comprando. Aí ele barrou o telefone, ele barrou o endereço, né? Ele barrou um monte de coisa. Hoje, se você tem ali uma demanda alta no delivery, gente, é quase impossível você ter que ficar anotando à mão o nome e endereço do cliente. Então, praticamente, se o cliente já fez o pedido, você olha ali pelo gestor que os aplicativos têm, se o cliente fez a primeira vez, a segunda vez de compra, mas você não acaba tendo esses dados certinhos, ou numa planilha, ou numa base do teu sistema para pegar e trabalhar essas informações. Então, acaba, sim, o cliente fica totalmente dependente do iFood. Esses dados não são abertos, mas são dados muito estratégicos que a gente consegue trabalhar em cima deles. Preciosos, tá? Eu diria, né? Preciosos, exatamente. Na época em que os aplicativos estavam começando, que a gente tinha acesso ao dado, por exemplo, de telefone, a gente conseguia fazer uma conversão para o delivery próprio, para poder trabalhar o próprio delivery, né, sem depender de comissão. Ou chamar para o balcão, que é melhor ainda, né? Melhor ainda. Que é o que a gente mais indica aqui, fortalecer a venda balcão e não ficar refém do iFood. Exatamente. Bom, quando os aplicativos viram, né, que isso era muito valioso, o que eles fizeram? Começaram a trazer toda a tratativa para dentro do próprio gestor, ali para o próprio sistema desses aplicativos. Então, aí, por exemplo, quem usa iFood sabe que o iFood tem o gestor dele, você consegue conversar com o cliente através do quê? Do chat que ele tem ali no gestor. Você não vai ter acesso ao WhatsApp do cliente não, porque isso é muito importante para o iFood, porque ele faz com que você, restaurante, fique dependente dele. Esse é o grande problema. Quando o seu parceiro começa a apertar todas as formas para dificultar a sua vida, ele já começa a ser uma coisa que não é positiva para você. Só que, vou falar do iFood, só que o iFood amarrou isso de uma maneira tão estratégica. Olha, como ele chama o dono mesmo, o Fabrício
Fabrício, ele é um cara assim que a gente tem que tirar o chapéu para ele, mas também tem vontade de dar um safanão, porque ele fez com que o negócio ficasse tão preso na mão deles e que nós para conseguirmos manter o negócio de pé, ficássemos reféns. Então o que a gente vai trabalhar a partir de agora é conversão para trazer para a loja. Eu tô vendo aqui que Carol com Speaker Obi já tá fazendo isso, né? Eles fazem essa conversão e a gente vai... Essa retomada é um momento para a gente trazer novamente as pessoas para o balcão do negócio, para o seu estabelecimento, para consumir dentro do seu estabelecimento, para ir até o local para ele consumir, porque isso impacta diretamente na DRE, né, Lucas? No faturamento. Exatamente. Muitas vezes, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, às vezes, você tem um faturamento gigantesco, só que na hora que você vai lá ver dentro do seu fluxo de caixa, tá menor, mas você fala, nossa, quanto que tem no meu dinheiro? Eu paguei 40 mil, mas entrou 50, entrou 60, cadê o resto do meu dinheiro? Muitas vezes, tá aí. Então, se você conseguir alinhar esses pontos, fechar as brechas, enxergar além dos números, além do que você está ali no operacional, sair um pouco do operacional, começar a enxergar o que realmente os números vão te mostrar, entender fluxo de caixa, estoque, a parte, vamos dizer, a parte inteligência, né? Até a parte que o Jean acabou de falar aqui, os clientes, onde que estão meus clientes, quem são meus clientes, tecnologia, vai em busca de tecnologia para transformar, para converter os seus clientes para o balcão e transforma tudo aquilo que você faz no delivery para dentro do balcão, muitas vezes vai se tornar muito mais benéfico, porque às vezes é mais fácil você dar 10% de desconto no balcão para o teu cliente ficar ali e fidelizar na sua loja, do que você ir lá e participar de uma campanha dentro dos delivery, né? Outra coisa, igual a Carol já falou, é o marketing. Então você pode usar o delivery apenas para divulgar a sua marca. Nas campanhas de 99, de 4,99, você vai ter um volume muito grande, só que a parte monetária, financeira lá não vai acompanhar. É mais para você, não, eu tô aqui, gente, cliente, eu tô aqui. Depois que você captou esse cliente, converte ele para dentro do balcão, converte ele para sua loja. O que se fosse para você fazer uma única coisa hoje dessa live, eu ia falar para você. Começa a mensurar porcentagem de clientes que são do seu balcão, que vai até a sua loja, e a porcentagem de clientes que compram através do aplicativo. Porque esse vai ser o primeiro passo, a primeira informação precisa para você ver o que você vai ter que ajustar no seu negócio. Eu acho hoje muito perigoso e muito difícil a gente ficar na mão de aplicativos de entrega. Toda a base de dados, todo o conhecimento técnico, toda a tecnologia hoje está atrelada ao iFood. Se der algum problema, todo mundo se lasca. E a gente já tá vendo, como eu falei na outra live, a gente que está estudando isso há algum tempo, a gente está vendo que a projeção que já começou é de uma quebradeira nos negócios do ramo de alimentação. Porque o iFood, ele mascarou muita coisa na época da pandemia, né? Porque ele deu um incentivo, ele diminuiu, né, o tempo de pagamento. Então, de uma certa forma, remediou alguma coisa para não ficar o que está acontecendo agora. Ele tentou remediar, só que o remédio não foi tão eficaz assim como ele se pensava. É a mesma coisa de uma economia, né, gente? Uma economia aí local, uma economia do país. Você dá os incentivos, você ajuda, mas uma hora a bomba vai estourar. A bomba vai estourar. E tem um detalhe, né, Carol? Hoje, você tem até um dado importante, né, do número de restaurantes. Hoje o iFood domina uma boa parte da economia. Então, é ruim ficar dependente dele, porque se em algum momento o servidor dele cai, vários restaurantes aí que tem só ele como canal de venda estão perdidos, vão juntos. Aqui, ó, o iFood já quebrou vários que não souberam usar. Esse é o grande problema, porque muita gente não tem noção. Gente, perdi o serviço, o iFood abriu a porta para todo mundo entrar. E nesse todo mundo entrar, as pessoas foram ficando desempregadas e precisava ter uma renda. Então, o iFood abriu essa porta e começou a entrar um monte de gente. E entrando um monte de gente, muita gente que talvez não entende muito do mercado, começou a precificar de forma errada, não fazia o custo, não fazia cálculo. Restaurantes, lanchonetes que vendiam somente no balcão, colocou dentro do aplicativo sem saber realmente a taxa que ele deveria colocar lá dentro, porque embute um monte de coisa. Embalagem, que as pessoas muitas vezes não contam, o custo do motoboy, as taxas, a porcentagem do iFood. Tem uma grande diferença entre a taxa entre a porcentagem que você tem que repassar para o iFood e a taxa, as escondidas ali que ele cobra, né, Jean? Sim, hoje,
comissão é uma coisa, ou seja, quanto que você está comissionando o iFood, e existe também a taxa de pagamento online. Então, para alguns restaurantes, aí, a grande parte, acredito eu, a taxa de pagamento online é de 3,5% e as comissões variam entre 13% e 25%. Então, tem que tomar muito cuidado no momento da precificação para você olhar se você está precificando somente considerando comissão ou se você está precificando somente considerando taxa de pagamento online, porque eu já vi isso também acontecer bastante com muita frequência. E inclusive com franqueados nossos, porque por isso que hoje a gente chama para fazer a reunião e a gente faz a gestão compartilhada, porque tem muita pegadinha aí no meio que o franqueado, ou você é dono de negócio que está na operação, você está ali no dia a dia, você está com a mão na massa, você não consegue ver esse tipo de coisa, porque são coisas muito pequenas que estão meio que obscuras ali, que se você não tem um entendimento um pouco maior, você acaba deixando dinheiro na mesa e pior, você não sabe para onde o dinheiro está indo, né? Sim, exatamente. Eu vi uma pergunta ali, Carol, só responder a Mari, ela perguntou quem não tem um ponto... Eu vou chegar nisso vai já. Chegar? Vou chegar já. Vamos esperar um pouquinho. Mas exatamente o que a Carol falou, viu, gente? A linha ajusta e segue, né? Segue caminhando aí em busca de maiores resultados. A pergunta da Mari vai casar naquilo que eu falei na outra live que caiu. Tem restaurantes que são só dark kitchens, né? Que deu uma explodida no mercado. Esses dark kitchens, eles dependem do iFood. O problema é para quem tem o balcão e para quem também atende pelo delivery. Se você, Mari, eu conheço, né? Lógico. Se você atende só por delivery, o que você tem que fazer é precificar da maneira correta. Você vai ter que fazer a precificação correta para que você não deixe dinheiro na mesa. E se você for usar esses benefícios que o iFood traz, usar de maneira consciente e precificar também de maneira consciente, porque senão você acaba pagando para trabalhar. E aí junta dois fatores. Você paga essas taxas, né, Jean? Você paga esses incentivos que o iFood dá, que pro cliente é o iFood que tá dando. Mas na real é a gente, dono de negócio, que tá bancando. Esse é o grande problema. E aí tem o outro pega do negócio ali. Para quem tem a Dark Kitchen, você não tem a maioria dos custos que um negócio aberto tem. Que é um salão maior, um ponto estrategicamente bem localizado, porque o aluguel vai ser muito mais caro. Normalmente, Dark Kitchens, elas são feitas em casa, eles são feitos em pontos mais baratos. Então, você consegue ainda trabalhar de uma maneira melhor, né? Número de colaboradores reduzido. Também. E a Dark Kitchen, não que o balcão não consiga, mas a Dark Kitchen você consegue muitas das vezes automatizar processos, você consegue utilizar da tecnologia para poder fazer com que ganhe mais velocidade, né, e consiga reduzir custos. Não que não consiga replicar isso para o balcão, mas no balcão você consegue trabalhar com toda a experiência ali para o cliente final. Exatamente. Então hoje, se você tem Dark Kitchen, precifique de maneira correta, para você não entrar na estatística aí do que vai vir daqui para diante, né? Na verdade já está acontecendo. Se você tem um negócio físico já estabelecido, com salão, com mesa, começa a pensar para levar as pessoas para dentro do seu negócio, para você ficar menos refém do iFood. E como fazer agora para trazer essas pessoas que estão dentro do aplicativo para consumir de você? Use a tecnologia. O Lucas, ele conseguiu fazer um trabalho para nós usando o sistema, por isso que às vezes é importante você se tornar um pouquinho mais profissional e usar sistema, usar a tecnologia a seu favor, porque ela vai te trazer dados que você não conseguiria ter se você faz tudo ali na mão, faz de forma informal, vamos dizer assim. Lucas, fala um pouquinho de como a gente conseguiu fazer uma campanha através dos dados do sistema. Dados. Isso mesmo, pessoal. A tecnologia ela tem que ser um aliado seu, tá? Então, se você tem um negócio, busque conhecimento em tecnologia, busque conhecimento em transformar toda a informação que você tem já dos delivery, dos aplicativos, a seu favor. Hoje, nós temos um sistema que ele nos traz toda a base de dados, onde a gente consegue ver onde nossos clientes estão. E consegue ver recorrência de compra, quantidade de pedido, consegue ver também a questão aí, quantas vezes o cliente comprou naquele mês. Então é um aglomerado de informações que a gente consegue trabalhar. Partindo desse ponto, a gente começou a fazer um geomarketing, né?
Então a gente começou a ir nos pontos específicos onde que aqueles clientes estavam. Isso é um contexto geral, então pega toda a nossa base de clientes, desde clientes iFood, delivery WhatsApp, tudo nossos delivery, ele pega e a partir desses pontos a gente começou a fazer campanhas específicas, determinando raios, conseguindo analisar, esse público aqui ele é um público que vai consumir mais, vamos colocar um produto específico para ele. Esse público aqui é um público que vai consumir menos, vamos colocar um outro. Então segmentamos campanhas e através disso a gente conseguiu resultados que foi satisfatórios e estamos vindo, né, aprimorando cada vez mais essa ferramenta. Na verdade, hoje você tem que, quanto mais profissional, melhor. Porque a informalidade, ela traz muita margem para erro e achismo. E o achismo hoje, a gente que está trabalhando o ramo alimentício com uma margem muito enxuta para tudo, é muito complicado. Tem um problema, gente, que a gente tem que avaliar, é que hoje não só os aplicativos eles estão comendo parte do que a gente ganha, mas também a gente tem que avaliar que o custo de tudo, de toda a matéria-prima para você produzir o seu produto, ela elevou 3, 4 vezes. E eu não tô falando não só matéria-prima, como embalagem. As embalagens subiram demais. Então, quando você fala em delivery, você que é dependente do delivery, que a gente é o tema da nossa live aqui, avalie que não é só a taxa que o iFood cobra, não é só o aumento que teve nas coisas, também teve o ajuste das embalagens, que foi absurdo. Teve uma série de pontos que fez com que o seu ganho ele caísse, mas você vendendo menos, você teve que manter o preço para você segurar o seu cliente, só que a sua percepção de ganho diminuiu drasticamente. Se você faz uma DRE certa, se você marca tudo preto no branco, o que você consome, o que saiu, o que entrou, você tem uma maior segurança para você tomar decisões para resolver esse grande problema. Porque eu falo que nada tá perdido, se você tá nessa, nada tá perdido. Mas quando você toma consciência do jeito certo de fazer as coisas, realmente vira, porque com os nossos franqueados foram assim. Os nossos franqueados, a partir do momento que a gente começou a fazer a gestão compartilhada, a gestão financeira compartilhada com ele, as coisas começaram a ficar muito mais claras. Por quê? Porque nós, empreendedores, nós temos a facilidade para fazer a mão na massa, fazer acontecer. A gente não tem preguiça, a gente faz o que precisa ser feito, porém, muitas vezes, por falta de conhecimento ou por falta de tempo, a gente negligencia a parte administrativa e financeira. Exatamente, e acaba postergando isso, e isso daí se torna prejudicial para o seu negócio. A Piquerubi havia mandado uma mensagem anterior falando do iFood, a Gilda com o Ítalo, né? Grande abraço lá para eles. Eles haviam falado que colocaram o iFood, se eu não me engano foi vindo eles começaram há pouco tempo, sim. Uma reunião estratégica. Mas Gilda, Ítalo, a gente tem que analisar a seguinte questão. Tudo parte do princípio de uma estratégia. Para vocês foi uma questão estratégica ter o iFood aí na região. Tem que saber usar. O segredo é saber usar cada canal de venda e não ficar dependente dele. Exatamente. Então fiquem tranquilos que vocês têm o suporte aqui da franqueadora que está avaliando todas as estratégias para vocês. Mas e você que não tem o suporte? Como que você vai fazer? Como que você vai fazer para entender quais são os próximos passos que o mercado vai exigir de você? Eu não acho que vai ficar mais fácil, tá? Eu não acho. Mas eu acho que vai ter oportunidade para quem trabalha da maneira certa. Eu acredito que se você controlar o custo, se você saber precificar da maneira correta, tem muita gente que vai ficar pelo caminho, infelizmente. Então vai ter uma demanda aí reprimida que vai utilizar os seus serviços. Só saiba converter isso de uma maneira que você consiga ter o poder e o controle desses clientes, para não ficar só na mão dos aplicativos. O iFood hoje, como eu falei na outra live, é banco, porque ele segura o seu dinheiro lá na conta para repassar para você depois. Exatamente. Hoje, o grande gargalo eu tô vendo o Cássio falar aqui, iFood, mal necessário. Exatamente. Só que ele tem que jogar no mesmo time que você. A gente falou que eles deixaram de ser um agregador hoje para ser um sugador. E é verdade isso que a gente está falando. Eles sugam, eles apertam, eles espremem os donos de negócio porque eles sabem que a gente depende deles. Então, se a gente não começar a mudar a mentalidade de pensar como eu vou fazer para não ficar refém dessa tecnologia, desse aplicativo, a gente vai ficar pelo caminho. A gente tem que entender que as tecnologias elas têm que vir para agregar.
ela tem que vir para somar, mas a partir do momento que ela estiver sangrando, não é viável que você continue, você vai ficar com alguém que tá te batendo, tá te fazendo mal. Não. Então você tem que trabalhar de um jeito que seja benéfico para você. Então, começando a cortar esse negócio de entrega grátis ou a precificação da maneira correta vai ser muito importante. Como eu estava falando hoje, oi Votorantim, tudo bem pessoal de Votorantim? Um abraço para todo mundo. Hoje o iFood, ele amarrou de uma maneira tão inteligente, de uma maneira tão brilhante, assim, a cabeça de quem fundou, a cabeça das pessoas que ficam lá no dia a dia é tão brilhante que eles são banco, que fica retido lá, como eu estava falando. Então, banco, logística? Logística, porque não tem motoboys no mercado, é muito mais fácil, a gente não consegue contratar motoboy, porque o iFood ou Uber Eats, a Rappi, eles pegaram tudo para eles, não tem. E eles são também uma empresa que eles fazem embalagens. Então eles estão amarrando tudo e principalmente eles são um banco de dados. O banco de dados que você deveria ter do seu cliente hoje está na mão deles, como nós falamos anteriormente, eles estão amarrando tudo. Para a gente finalizar, a gente quer deixar para vocês aqui o que nós estamos fazendo. A gente está precificando da maneira correta, a gente está avaliando até que ponto é vantagem usar os benefícios que o iFood dá, né? E também está tentando tirar esses clientes dos aplicativos para dentro do nosso negócio. Vou dar um exemplo para você do que a gente está fazendo aqui, que a gente vai começar a fazer. Nós vamos começar a dar porcentagem de desconto para quem sair do iFood e pedir direto para a loja. Aí às vezes vocês vão falar, não, eu não dou desconto, eu não gosto de desconto. Gente, a porcentagem que o iFood toma de vocês conseguem dar um desconto gigante para o seu cliente e ele ainda vê você com bons olhos que você está oferecendo algo de benefício para ele. Hoje o iFood é o que é em estratégia de marketing, porque ele dá muita opção de subsídio, opções de desconto, opções de incentivos para o cliente comprar. E hoje é o queridinho das pessoas. A gente ficou muito dependente. E eu vi um comentário de uma pessoa falando aqui que as pessoas pagam mais pela comodidade que o iFood traz. Sim, o iFood traz muita comodidade. Só que, como eu falei na live anterior, vai acontecer um fenômeno que vai ser, o preço vai ficar tão fora, porque a gente tem que ajustar a precificação para não quebrar, o preço do produto vai ficar tão fora que o seu produto, a sua marmita, não vai ser compatível com o custo que ela tem. Porque vai ficar muito mais alto. Fala, nossa, mas eu não vou pagar esse valor em uma marmita. É onde muita gente está quebrando, está ficando pelo caminho. Por quê? Está precificando da maneira correta e está ficando fora do jogo. Eu sei que era um problema que a Mari tinha. A Mari usa um produto muito bom, a Mari que estava conversando com a gente aqui. E aí, usava um produto muito bom, o custo era mais alto, ela não era competitiva, porque ela estava precificando da maneira correta. Ou você vai colocar um preço para ser competitivo, só que na hora que você for fazer o fluxo de caixa, uma DRE, a gestão financeira, você vai ver que você perdeu dinheiro ou empatou. Por isso é importante vocês mapearem todos os pontos que podem estar escorrendo dinheiro e você não sabe. Deixa eu ver o que o Fábio falou. Sou exclusivo iFood, não tem outros tipos de aplicativo, tipo Uber, Uber Eats. Isso é um erro, será? Não é. Hoje a gente faz essa estratégia de exclusividade também, né, Jean? Em determinadas regiões a gente trabalha com a questão da exclusividade. Isso é muito estratégico de cada negócio, né, Carol? De cada tipo de culinária que você trabalha em específico. Vale a pena analisar se de repente pode ser um erro para você ou não. A exclusividade do iFood traz benefícios que não traria trabalhando em outras plataformas. É muito estratégico de cada negócio. Não dá para falar com exatidão. A única questão é, o iFood é seu único canal de venda? Não tem nenhum delivery próprio atrelado a isso? Tem que avaliar também que hoje, gente, o iFood, tanto que a gente está falando mais dele aqui, ele é o maior do mercado. Ele é o maior, ele monopolizou muita coisa. Então, esse monopólio, ele faz com que o cliente prefira ele, porque se você fala em aplicativo, o iFood é o maior que tem. Ainda em cidades do interior, como no nosso caso, como no caso do nosso franqueado que está aqui, ainda tem Delivery Much, ainda tem o iRango, mas o iFood ele veio mesmo, ele é o primeiro na mente dos clientes. Então, né? Já fica no inconsciente da pessoa pedir comida. iFood. iFood. Tanto que a gente já a primeira coisa que pensa. Então, o marketing deles é muito bom. Só que você tem que avaliar o que ele está te trazendo. Aproveite os benefícios da exclusividade.
Você que é exclusivo, se você conversar com o seu consultor do iFood e você saber o que você pode pedir para ele, dar uma espremida, ele vai te dar alguns benefícios que quem não é exclusivo não tem. Exatamente. Vale a pena estreitar esse laço com ele e ver o que está disponível para você dentro dessa exclusividade. Traz ele mais para perto de você. Exatamente. Para nós finalizarmos, a retomada tá aí. Muita gente vai ficar pelo caminho. Os aplicativos de entrega são um mal necessário, sim. Só que você tem que fazer com que o seu cliente ele venha através desses aplicativos, mas que você converta ele sem ficar dependente dessa ferramenta, que você tenha um plano B. Porque quem hoje está só dependente e não precifica da maneira correta, não usa o marketing e todos os incentivos que ele tem a seu favor, a gente vê que está indo contra e está quebrando negócios. A gente fala isso com propriedade, porque a gente faz DRE aqui todo santo dia. Quebra a cabeça todo começo de mês, durante o mês, para traçar estratégia, traçar planos de ação, para tentar aumentar, tirar o cliente que está no iFood, no delivery, passar para o balcão. Então, todo mês é uma saga. Todo mês é uma coisa nova. Todo mês é uma ideia nova que a gente coloca em prática. Por quê? Onde você foca, onde você olha, você tende a fazer o negócio crescer e performar mais. Então, começa a avaliar como que está o seu preço, como que está o seu dado de base de clientes, como está o seu marketing para você trazer esse cliente para perto sem depender dessa plataforma. A plataforma é necessária, porém o que está acontecendo agora é que ela está sangrando. Pessoal, um abraço para vocês e que vocês tenham boas vendas e que o negócio perpetue aí e que seja um sucesso onde vocês estão. Valeu, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!